Boa noite Brasil, boa noite brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que o nosso tema é um tema importante, como combater a doutrinação nas escolas. Meu boa noite ao deputado estadual Eric Lins, que está em Porto Alegre. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego, boa noite a todo mundo que nos assiste. Prazer aqui às 10 e tanto, estamos aqui para bater um papo chato de ser batido, mas tem que ser batido. Tem que ser falado, né? Tem que ser enfrentado o tema. Antes de tudo e mais nada, o deputado Eric Lins é deputado estadual do Democratas em primeiro mandato, foi vereador em Uruguaiana, na fronteira, mas é carioca. Como é que foi parar aí no Rio Grande do Sul, deputado? Pois é, o pessoal fala carioca, mas atualmente eu sou cariúcho, Diego. Mais úcho do que cari, diga-se de passagem. Bem, eu sou procurador do Estado, daqui do Rio Grande do Sul. Fiz concurso para cá, tem 8 anos e meio que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Eu tive passagem em Rio Grande, onde eu fiquei 3 anos. Passei 1 ano em Santana do Livramento, vizinha ali do Uruguai. E 4 anos eu passei em Uruguaiana. E agora viemos para Porto Alegre. Muito bem. E tu és procurador do Estado do Rio Grande do Sul? Pois é. Eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre quis ser procurador do Estado. Estudei exatamente para a advocacia pública, porque eu sempre acreditei que o Estado tem uma função importante a exercer dentro da sociedade como um todo. Mas eu também entendi sempre que existe um limite para essa atuação, e é por isso que eu sempre defendi um Estado mínimo. Uhum. Estado, seja, as pessoas, tem muita gente que quando fala em Estado mínimo, algumas pessoas dizem, não o mínimo, o necessário. Mas me parece uma redundância. A palavra mínimo, ela carrega dentro de si exatamente o significado de ser necessário. Porque é o mínimo necessário para que as coisas funcionem adequadamente. Eu sempre acreditei nisso, Diego. Então por isso que eu escolhi ser procurador do Estado, para poder ajudar a viabilizar políticas públicas, defender aquilo que é da população e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Tu és um conservador, Eric? Antes de qualquer coisa, eu sou conservador. Uhum. Vamos botar, tem muitas pessoas que falam, conservador, mas liberal. Não, conservador. O conservador, por natureza, é um cara que é liberal na economia. É natural isso. O conservador, ele defende aquilo que é inato ao ser humano desde sempre. Aquelas coisas que sempre funcionaram. E uma das coisas que sempre funcionou é a liberdade das pessoas. E eu sou conservador tanto nas coisas, nas liberdades que as pessoas podem exercer e devem exercer, quanto conservador no sentido de que antigamente algumas coisas funcionavam muito bem e foram sendo alteradas por pensamentos distorcidos. Está no momento da gente retomar como as coisas funcionavam um tempo atrás. Uhum. Tá, então qual é o teu conceito, antes da gente entrar na questão de doutrinação de escolas, e que é uma coisa terrível, é uma perversidade que acontece no Brasil de hoje, onde é que tu estudaste, onde é que tu fizeste o teu ensino fundamental e médio? O meu ensino fundamental foi numa escola privada no Rio de Janeiro. Uhum. O meu ensino médio foi numa escola pública técnica do Rio de Janeiro. E meu ensino superior eu comecei a fazer na UERJ, fiz química até metade, mais ou menos, e larguei para fazer direito na Estácio de Sá, que é uma faculdade privada. Depois eu fiz a minha pós na Gama. Uhum. Muito bem. Então, eu passei pela escola privada e passei pela escola pública. Uhum. Nós tivemos agora, deputado Eric Lins, uma frente parlamentar que tu encabeças na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sobre doutrinação nas escolas, contra a doutrinação nas escolas. Esse é um tema que eu bato como jornalista nessa tecla, da perversidade que é você doutrinar crianças. Isso, olha, há uns 15 anos, mano, tem um artigo meu da década passada, que inclusive foi um dos primeiros artigos colocados no site do Escola Sem Partido, tá? E agora, felizmente, o Brasil está acordando para isso.
Conta para mim das tuas motivações para criar essa frente parlamentar na Assembleia do Rio Grande do Sul contra a doutrinação nas escolas. Olha, essa legislatura começou há 4 meses. Enquanto vereador, o meu primeiro projeto, da primeira manhã, do primeiro dia, foi o projeto Escola Sem Partido. Uhum. Eu sempre compreendi isso como um elemento nevrálgico, um elemento central para as coisas darem certo na sociedade como um todo, porque existe hoje um desequilíbrio no uso das forças dentro das escolas. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está dentro de uma escola e alguns professores deixam de dar as suas matérias para exercer influência sobre as crianças, sobre os jovens, o professor ele é hierarquicamente superior a eles, isso é natural. Uhum. Primeiro que ele é mais velho, mais experiente. Segundo que ele está numa posição de destaque. Quando ele faz isso, ele corrompe toda a estrutura fundamental da nossa sociedade. Porque desde o começo dos tempos, as pessoas perceberam que era necessário transmitir conhecimento para os jovens. No começo isso era feito de forma muito impensada e natural. Depois o Estado resolveu organizar isso e colocou regra. Regra. A criança tem que estar dentro da escola. Não levar a criança para dentro da escola é crime. Por quê? Porque o Estado passou a entender que dar educação, no sentido formal da palavra, era uma exigência dos tempos. Era uma exigência para que o Estado conseguisse se desenvolver. E aí a gente chega numa posição em que alguns professores eles deixam de dar a informação completa, quer dizer, dão só informação para um lado, ou deixam de dar a informação para apresentar aos alunos e conduzi-los à sua própria visão de mundo. Na verdade, ele está deixando de dar esse conteúdo essencial que, se os pais deixarem de levar as crianças para a escola, eles cometem crime. Mas se um professor deixa de dar o conteúdo para aquele aluno, ele não está cometendo crime. Eu acho que isso é um crime. Uhum. Se o Estado compreendeu que a criança deve receber ensinos plurais, é por isso que o nome da frente parlamentar é Frente por uma Escola Plural, isto é, que dê ao aluno todas as visões de mundo que podem concorrer pela verdade dos fatos em determinado assunto. Tá? E sem doutrinação, sem conduzir para um lado nem para o outro. Se o Estado pensou que isso é tão essencial, que falou que se um pai não colocar a criança dentro da escola é um crime, um professor que não transmite aos alunos essa mesma pluralidade e essa mesma completude de ensinamentos, para mim também está cometendo um crime. E diante dessa compreensão, eu falei, olha, eu preciso defender essa questão de escola sem partido, eu preciso defender e combater esse monólogo dentro da escola. É interessante isso, porque algumas pessoas, não é meu caso, evidentemente, eu defendo muito escola sem partido e combato a doutrinação, repito, é um crime que se faz contra as crianças e adolescentes. E eles têm medo que se coloque, o projeto Escola Sem Partido é botar os direitos e obrigações num cartazete na entrada da sala de aula. Por que eles têm tanto medo disso? De coisas que já estão na Constituição, já estão na legislação vigente. Por que tanto medo, hein, Eric? O medo que decorre, o medo que deriva da simples colocação de um cartaz com deveres do professor, que na verdade corresponde a direitos dos alunos, é exatamente o mesmo medo que os leva a produzir a doutrinação. É o medo que os alunos tenham a consciência do que pode ou que não pode ser feito. É o medo que eles adquiram a oportunidade de escolher entre o A e o B. Eles têm medo de 2 palavrinhas: honestidade intelectual. A honestidade, quando você vai apresentar um conteúdo ou debater com alguém, significa que quando alguém apresentar um conteúdo ou um argumento mais forte que o seu, você tem que automaticamente compreender esse argumento e mudar de lado. Se os alunos tiverem acesso aos 2 lados da moeda, para poder, de acordo com sua própria liberdade de aprender. Porque o que a gente está fazendo aqui é defender a liberdade de aprender do aluno. É isso aí. Ele tem que ter direito de formar o seu próprio entendimento, o seu arcabouço
de conhecimentos. Uhum. Você oferece a ele, ele escolhe, ele compara. Porque o aluno ele é jovem e ele não está ainda sofrendo da histeria que alguns mais velhos sofrem. Histeria aqui num formato psiquiátrico da palavra, né? Quando alguém está tanto tempo defendendo uma ideia que o simples pensamento de que ele pode ter sido errado durante todo esse tempo desenvolve nele uma resistência que ele nem percebe. O aluno ainda não tem isso. Ele está formando o seu conhecimento. Então eles têm muito medo. Esse é o medo que eles têm de colocar o cartaz do Escola Sem Partido nas escolas, porque o aluno vai ter consciência dos seus direitos. E isso gera muito medo que eles vão perder o monopólio do discurso. Uhum. Me surpreende até que alguns liberais, porque eu sou um liberal e sou um conservador, tá? Alguns liberais, amigos meus, que se dizem muito mais liberais do que eu, e acho que até do ponto de vista deles eles dizem que não pode ter escola sem partido, não pode o Estado criar a lei do escola sem partido, porque nós vamos estar dando mais força para o Estado brasileiro, quando na verdade o Estado brasileiro deveria sair da educação. O que te parece isso, hein, Eric? Os liberais, como eles se chamam, eu até compreendo de coração, Casagrande, o sentimento deles. Eu também sou a favor de um Estado menos interventor, um Estado que dê mais liberdade para as pessoas. Só que a liberdade ela tem diversas facetas. A liberdade ela comporta necessariamente o conflito de alguns valores. Quando a gente está falando que o Estado saindo do espectro da educação vai dar mais liberdade para as pessoas, porque é isso que eles estão defendendo no frigir dos ovos. Você vai deixar para os pais, e isso eu concordo, a autonomia de dar aos seus jovens o conhecimento religioso e moral que entendem correto. Uhum. Nisso nós concordamos. Só que o que eles não percebem é que o Estado, quando o Estado determinou um limite mínimo, e aí isso é aqui que a gente entra no conceito de Estado mínimo. É o Estado mínimo necessário para que a gente não adentre ao caos. Uhum. Nós não cedamos à entropia. Tá? O Estado mínimo determina que nós devemos fornecer aos jovens a informação básica, a escola básica, um percentual X de educação mediana e um percentual inferior de educação superior, natural. Agora, se nós determinamos que a educação é um conceito mínimo que o Estado deva dar, nós devemos fazer com que essa educação também comporte a liberdade de aprender. E veja bem, quando a gente está falando de liberdade de aprender, ela não se contrapõe à liberdade de expressão. Ela se compõe junto com a liberdade de ensinar. Veja bem, liberdade de aprender do aluno, ela se compõe, ela se harmoniza com a liberdade de ensinar do professor, que era a antiga liberdade de cátedra que se falava antigamente. E elas não se confundem com a liberdade de expressão. São duas coisas muito diferentes. E muita gente fala que a gente vai simplesmente tirar o direito do professor se posicionar. Ninguém falou isso. Em nenhum momento. A única coisa que se fala é o aluno tem direito de conhecer as versões sobre algum assunto. O professor pode escolher o método, a forma e o conteúdo que ele vai apresentar. Agora, se em determinado momento um aluno perguntar, professor, mas qual a tua opinião? Depois dele dar as duas versões, o professor pode falar. Não tem problema nenhum. Uhum. Você acredita, como vai falar, por exemplo, da saída da Dilma da presidência? Vai falar, olha, houve a saída de uma presidente, da presidência. Existe a versão de que foi um impeachment, um método formal e legal de retirada de um presidente, porque ela fez as pedaladas fiscais. Existe uma outra versão de que foi um golpe, que para retirar o PT do poder na época. E aí você apresenta os dois lados. Ele fala, eu acredito
que foi um golpe, ou eu acredito que foi legítimo, foi impeachment, pode dar sua opinião, mas não conduzi-lo, não militar em prol de alguma coisa. E aí, quando os liberais dizem que o Estado não deve intervir nisso, o que ele está falando é que ele deve deixar a coisa solta. Quando você deixa a coisa solta, a tendência é que você vá para o caos, para a entropia, para a anarquia. Então, o que a gente está defendendo é uma organização mínima das coisas. Uhum. É isso que a gente está defendendo. Porque, como conservador, a gente gosta das coisas organizadas, né? Às vezes a gente tem a mesa desorganizada, mas o Estado tem que ser organizado. Porque se a gente. Porque senão a gente volta para o estado de natureza, né? Onde tudo era muito pior, né? Era muito pior. Era a guerra de todos contra todos, né? Como dizia o Hobbes. Era o mais forte manda. Quando você tinha se a gente não intervir minimamente, não compusermos a segurança pública, a gente vai voltar para um tempo selvagem. Uhum. A gente vai voltar para a lei do mais forte. E na lei do mais forte, isso vale para a guerra do tráfico. Uhum. Porque se nós não tivermos segurança, quem vai vencer é a guerra do tráfico. Se nós não tivermos o direito das pessoas terem o direito de se defender, e ter uma arma, você está dando o direito do mais forte, que é o cara que tem uma arma e está transgredindo as leis. Se nós não compusermos dentro da sala de aula um equilíbrio das coisas, quem vai sofrer é a parte mais fraca, a parte hipossuficiente na relação de educação. E o hipossuficiente é o mais jovem, é o mais inexperiente, é o aluno, que é, não por outro motivo qualquer, o objetivo, o núcleo e o fim último do ensino, de todo o sistema de ensino. Não existe motivo nenhum para ter sistema de ensino, senão o aluno aprender. Eric, é evidente, a gente nota que a esquerda está enlouquecida com isso. Infelizmente tem apoio de alguns, não a maioria, mas de alguns liberais que também são contra o escola sem partido. Eu digo isso infelizmente, tá? Tristeza no coração. Eu digo com tristeza no coração, porque eu sei que no fundo eles estão de boa fé. Mas só que a gente precisa resolver os problemas reais das pessoas de carne e osso, dos seres humanos, né? A gente ficar na tese, né, numa tese utópica de que, bom, no mundo ideal eu gostaria também que não existisse Estado, mas desde que o homem é homem, ele se organiza e as comunidades acabam delegando poder a determinados grupos para gerenciar determinadas coisas. É assim que as coisas funcionam, né? Ainda porque determinadas coisas necessitam tamanha concentração de dinheiro que só grupos de pessoas vão conseguir fazer. Uhum. Você veja, as estradas necessitariam que ou o rei, que concentrava muito dinheiro, e no frigir dos ovos ele tinha os impostos, e ele fazia as estradas na época, né? Ele mantinha uma segurança, que são coisas, são bens coletivos, digamos assim. Então você precisa de um Estado mínimo para fornecer justiça. Algumas pessoas vão falar que você pode ter só a arbitragem, mas não é suficiente. Ainda pelo preço da coisa. Não é suficiente. A gente precisa ter uma organização mínima. E eu sou muito simpático às pautas liberais, né? E olha que eu concordo com praticamente todas elas. Talvez não com a intensidade que eles defendem, que alguns defendem, ou como, por exemplo, dizer que imposto é roubo. Não, acho que não chega tanto, mas que os impostos são muito altos, que eles praticamente inviabilizam o exercício da empresa, e inviabilizam muitas outras. A gente tem que reduzir, sim, para gerar emprego, tem que reduzir, sim, para gerar capacidade de investimento. Mas o que eu critico muito é que algumas análises são feitas de forma muito epitelial. Eu costumo usar a analogia de você turvar o fio da água. Você está num lago cristalino, você consegue ver as pedrinhas lá no fundo. Você consegue ver um relógio que caiu, até um pedacinho de ouro. Mas se você começa a turbar o fio da água ali, né, você não vê o fundo. Porque você está turbando, seja a linguagem, ou turbando o discurso em si, ou os argumentos. A gente precisa dar uma mergulhada para poder chegar lá embaixo. Não pode ficar só nesse discurso raso
A gente tem que mergulhar e olhar todos os lados, tem que olhar a coisa por dentro. Eu tenho criticado muito isso. E talvez esses discursos estejam de forma tamanha intrincado dentro das questões do Escola Sem Partido, que estejam confundindo ou até mesmo conspirando contra os nossos ideais. Isso me deixa preocupado, Casagrande. Agora, não é só nas escolas que há essa infiltração e essa doutrinação. O Estado brasileiro foi tomado, não foi? Olha, o Estado, não o Estado, o Brasil foi. E isso se deu porque o PT ele fez um tipo de socialismo que seguiu estritamente a cartilha gramsciana. Que o Gramsci ele defendeu que se criasse uma onipresença invisível de forma que as pessoas fossem defender os ideais marxistas sem perceber isso. E às vezes o negócio foi de forma tão hábil feita pelo PT ao longo dos últimos 60 anos, e algumas pessoas vão falar, mas nem tem PT há 60 anos, mas as pessoas eram as mesmas, e elas já estudavam o gramscismo naquela época, que eles conseguiram articular dentro das ONGs, dentro das universidades, dentro dos sindicatos, dentro de todos os locais em que pudesse ter o exercício de um discurso de uma forma muito específica, de uma forma brilhante. O Hitler usou muito isso, usou muito marketing, e de forma que eles conseguiram fazer com que o discurso, as pessoas defendam coisas de esquerda sem perceber. Às vezes nós mesmos somos pegos em algum pulo do gato ou uma pedra sem perceber, e temos que voltar, fazer uma releitura para poder sair dessa doutrinação que veio desde pequenininho. A doutrinação às vezes a gente nem percebe. E num estalar de dedo, quando a gente vê que foi enganado durante toda a vida, a gente tem que ter a humildade de parar, caramba, o que eu quero? Eu quero estar errado pelo resto da minha vida ou estar errado daqui para trás? Depende da tua escolha. Eu acho que estar errado é uma coisa muito ruim, Casagrande. Uhum. Então, a gente parar e pensar. Essa é a histeria que algumas pessoas têm. Tem um livro, o Olavo de Carvalho, ele até prefaciou esse livro, que é o Ponerologia, Psicopatas no Poder. Aliás, só um parênteses, eu vi que tu tá com um idiota ali atrás, eu ia te perguntar do Olavo, e do professor Olavo, e das recentes polêmicas aí que ele está envolvido. Eu vou te perguntar dessas coisas também, porque eu vi que tu és influenciado e talvez, como muita gente, tenhas tido um despertar para ver o Brasil de outra forma a partir dele, porque ele cumpriu esse papel. Isso aí ninguém tira dele, né? Hoje, e eu vou ser sempre extremamente grato ao Olavo por tudo que ele fez pelas pessoas do Brasil e por mim. Eu não é que eu seja influenciado pelo Olavo, mas o Olavo tem um dom, que é organizar os pensamentos das pessoas. Cada um tem ao longo da sua vida um complexo de conhecimentos absolutamente desorganizados, esparsos. O Olavo teve um jeito de dar coerência para o pensamento das pessoas. Eu sou muito grato ao Olavo, independentemente de qualquer coisa que ele venha fazer amanhã. Ele cumpriu o papel dele como ninguém cumpriu nesse país. Ele botou as coisas no lugar e nos salvou de um destino cruel, talvez venezuelístico. Muito bem. Tu ias falar do Ponerologia, né? Psicopatas no Poder, que é um livro muito interessante. Aqui. Achei ele aqui, ó. Uhum. Para quem não conhece, Ponerologia, Psicopatas no Poder, tá? Esse livro, ele vem trazer pra gente... ele foi escrito por um psiquiatra, logo no pós-Segunda Guerra. Ele trouxe como psicopatas dominavam o poder naquela região e como é que funcionava o pensamento deles. E aí ele traz também o conceito ali de como as pessoas desenvolvem um comportamento histérico, que isto é, de extrema resistência quando alguma coisa acontece e mostra para eles que estavam errados há muito tempo. Eles desenvolvem uma resistência absurda, é um medo supremo que impede que eles vejam que estavam errados durante toda a sua vida. E superar isso, eu te digo, Diego, é de uma coragem muito grande. A pessoa passar a vida inteira defendendo alguma coisa
e ver de repente que passou a vida inteira defendendo algo que matou 100 milhões de pessoas no século passado, tá? Deve ser muito constrangedor, deve ser muito difícil para a pessoa aceitar isso. Mas algumas pessoas conseguiram efetivamente. O Olavo foi um deles. O Olavo foi de esquerda no passado e fala que uma vez ele caiu na real e viu que estava tudo errado. Mas até ele chegar lá, ele estudou um monte, entendeu? E depois que ele estudou um monte, ele transmitiu isso de graça para as pessoas, sabe? Ou por preços irrisórios, podemos botar assim. Sim. Os cursos têm preços irrisórios. A propósito das polêmicas recentes aí envolvendo o professor Olavo de Carvalho, deixa eu te perguntar o seguinte. Delas? Pois é, eu vou pegar uma, que foi as críticas muito contundentes que ele fez, sobretudo ao meio militar, ao Mourão, ao Santos Cruz, e desde o início dizendo que os militares tinham, assim, de certa forma, o desejo oculto de tomar o poder do presidente Bolsonaro. E ele foi muito criticado por isso, e agora recentemente até o presidente deu mais poder ao Santos Cruz, ao contrário do que se imaginava que ele fosse fazer. Então eu quero saber qual é a tua leitura. Só abrindo um parênteses aí, porque eu acho que isso é um assunto interessante, porque eu quero te ouvir como um fã, um entusiasta dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, e sobre essas polêmicas recentes aí, também o fato dele daqui a pouco se referir a pessoas com palavras não publicáveis, vamos dizer assim, que é uma coisa que machuca muito todo mundo que é xingado por ele. Vamos lá, sou um entusiasta do professor Olavo, admiro o professor Olavo, é uma das pessoas mais cultas e inteligentes que passaram por essas terras verde e amarelo. Não preciso concordar com ele 100% para ser um admirador de tudo que ele fez. Quanto a essas polêmicas, dele ter criticado, a linguagem dele é a linguagem dele. Não estou eu aqui para criticar como ele vai se referir a alguém ou não. Tá? Ele sempre fez isso, bota apelido, fala palavrão. Digamos que seja um erro estilístico ou um acerto estilístico. Ele tem os objetivos dele, que muitas vezes é desmoralizar o oponente, retirar dele certa credibilidade. O objetivo sempre foi esse, né? E é compreensível. Tá? É um método e funciona. Ele gosta de ser efetivo nas coisas que ele coloca. E ele realmente é efetivo. Agora, quanto às críticas efetivas ao meio militar, ele tem razão no sentido de que o meio militar não está, por exemplo, o Mourão. O Mourão teve declarações horríveis, né, em alguns momentos. Defendeu o aborto, por exemplo. Defendeu o aborto como uma escolha da mulher, disse que a mulher tem direito ao aborto, e eu acho isso um absurdo. Primeiro, que homens e mulheres é que fazem os filhos, e tu imaginas se você retirasse, de repente, do pai, que desde o princípio dos tempos tem o dever de proteger a família, o direito de opinar sobre a vida do seu próprio filho. E você ouvir, de repente você vira para um pai e fala, olha, eu sei que teu filho está na barriga da sua namorada ou da sua ex-namorada, mas ela vai matar teu filho e você não pode fazer nada. Isso é, no mínimo, uma cretinice, tá? Uma covardia com aquele pai, e eu não quero nem falar uma covardia com aquele bebê, que não pode nem dizer ai. Então, eu não concordo com esse posicionamento do Mourão. E eu acho que se o Mourão tivesse esboçado esse pensamento antes, provavelmente ele nem vice teria sido do Bolsonaro. O Bolsonaro jamais ia concordar com esse tipo de coisa. E são esses detalhes, essas divergências com o Bolsonaro. Sim, mas só um parênteses, na verdade, Eric. Divergências as pessoas sempre vão ter. Até eu acho que essa é uma divergência que ela até é muito profunda, né? Talvez se ela tivesse aparecido na campanha, ela tivesse prejudicado o candidato, né? Profunda? Mas o fato é o seguinte, daí daqui a pouco se explode a ponte, os militares não prestam mais, são xingados.
Não, eu sei, não, eu tô falando sob o ponto de vista das críticas que o Olavo fez, tu entendes? Claro. É isso que eu te digo, que eu te pergunto, né? Se isso efetiva, porque aí deu munição também, a gente sabe que parte, não toda, mas parte também da mídia, a gente sempre tem que fazer a ressalva, né? Porque quando se generaliza é um problema sério. Você tem gente decente, né? Você tem gente decente na imprensa. Muita gente decente. Você tem gente decente na mídia. Estúpida é decente. Pois é. Quando se generaliza, não é toda a mídia, não é toda a imprensa. É uma parte, é uma boa parte, vamos dizer assim, que pega essas coisas pontuais para atacar o governo, para atacar o próprio Carvalho, né? Para atacar. Esse é o ponto. Eu vou fazer uma reflexão aqui, Diego. Tá? Por favor. Eu posso estar completamente errado. Tá? Eu posso estar completamente errado quanto ao que eu vou dizer agora. Sim. Mas quando o Olavo ele coloca e ele expõe certos comportamentos, e às vezes sendo muito ríspido nas opiniões dele. Tá? Ele define uma posição e ele vai nela. Tá? Ainda porque eu tenho certeza que ele não define uma posição sem pensar antes. O que ele está tentando é puxar a corda para o lado de cá. Tá? Fala, olha, vocês estão errando, vocês não devem ir contra o presidente, comporte-se como vice e não fique contradizendo o presidente, não façam coisas por trás do Bolsonaro. Isso não estou falando que todos, é 1 ou 2 pontos, mas ele pega 1 ou 2 pontos, puxa do lado de cá, para que esse tipo de coisa não se repita, ou para saberem, olha, tem alguém olhando o que estamos fazendo e tá botando na boca do povo. E se eu continuar agindo assim, eu vou continuar na boca do povo. Então eu acho que de repente é até uma atitude pública do Olavo em defender o governo para que, olha, esses comportamentos não deveriam estar acontecendo. Então serei extremamente ríspido com eles para que eles não se repitam. Tá? Eu acho que ele está fazendo isso tudo não contra os militares. Os militares, eles tiveram, durante todo o governo militar, eles produziram muito, construíram o Brasil. Eles têm uma... E erraram, Eric, mas erraram também. Eles têm erros e acertos, né? Claro, como qualquer ser humano normal. Tiveram erros, tiveram acertos. Construíram, por que eu estou falando? Construíram o Brasil, organizaram as coisas, porque é natural dos militares serem organizados. Erraram também no momento pós-contra-revolução. Tá? Pós-64, eles erraram, mas pós. Não foi o movimento de 64 que foi errado. Foi o pós de 64 que foi errado. Tá? Algumas atitudes ali foram erradas, sim. Claro, todos os abusos foram errados, que ocorreram, é fato. Mas eles têm um comportamento, têm uma forma de agir muito feliz e muito funcional. E o Brasil precisa dessa atividade dos militares hoje. Só que alguns comportamentos, talvez derivados do próprio jeito hierárquico do militar, alguns jeitos de agir, às vezes até mesmo inconscientes ou subconscientes, fazem que tomem algumas atitudes que não se harmonizam com o presidencialismo. Tá? Não se harmonizam com a existência de um chefe da nação, que hoje é o Bolsonaro. Então o Olavo ele está defendendo a forma do Bolsonaro governar, fazendo o possível para que ele não seja frustrado de dentro das próprias trincheiras. Às vezes de forma involuntária, mas ele faz o possível para que isso não aconteça. E às vezes de forma muito ríspida, mas talvez a forma ríspida seja a maneira de se impedir que essas coisas se repitam. Não é por outro motivo que tem tanto alarde na mídia tradicional. Muito bem. Olha aqui, ó, Senado aprova a MP antifraude. Olha que bela notícia. Com 55 votos favoráveis e 12 contrários, o Senado aprovou a medida provisória com novas regras de combate a fraudes no recebimento de pensões e aposentadorias. Mas o grande lance aqui, que eu acho que é uma enorme mudança, sabe que tinha o Bolsa preso, né? O preso que fosse contribuinte, ele entrava na cadeia e a família ficava recebendo uma pensão, uma coisa doida, é uma coisa de maluca. Agora é preciso ter, pelo que eu li ali, parece que 2 anos de contribuição
e tem que estar no regime fechado, porque até quem estava no semiaberto estava recebendo. Ou seja, eles emporcalharam o Brasil com uma legislação atrás da outra, e vai se ter muito trabalho para consertar isso tudo, mas as coisas estão acontecendo. Não te parece, Eric? Olha, Diego, às vezes eu conversando com algumas pessoas, agora conversando contigo, a gente dá um estalo e pensa e faz umas comparações. O Brasil e os políticos, eles hoje pecam por uma profunda falta de senso de proporção. Quando você tem uma bolsa preso, tá, que é um benefício previdenciário, né, é para quem contribuía com o INSS. Uhum. O valor, quanto é hoje? É 1.200, é isso? Eu não sei quanto é que é. Tá? Mas você começa a pensar, qual é o motivo da existência disso aqui? Qual o motivo que se alega? Eles dizem que você precisa manter a família do preso, né? Você precisa manter... É isso que eles dizem. Dizem que é isso, tudo bem. Você está protegendo, não é o preso, você está protegendo a família. Ok. Mas você tem muitas famílias que precisam também serem sustentadas, ou que a pessoa ficou doente e não pode mais trabalhar. Não, ou a pessoa está desempregada. Eric, ou as vítimas dos próprios presos. O cara que morreu e era rimo de família. É, lógico. Então você tem, na verdade, uma falta senso de proporção nos legisladores brasileiros. Às vezes não percebem que eles estão dando maior valor para um bem jurídico que não deveria prevalecer sobre outro bem jurídico. Se você está protegendo a família do preso, você deveria antes pensar em proteger a família da vítima. Se você está pensando em proteger a família do preso, você deveria antes pensar em proteger a família do desempregado. Se você está pensando em proteger a família do preso, você deveria pensar antes em proteger a família do cara que ficou doente e não pode trabalhar. Se você está pensando em proteger a família do preso, você deveria proteger a família do cara que está tentando desesperadamente trabalhar, mas ele está dentro do emprego informal e não consegue receber sequer um salário mínimo, ganha muito menos do que isso. Falta um senso de proporção. Uhum. E isso leva a conclusões terríveis no frigir dos ovos. Isso gera a um gasto exorbitante dos nossos impostos, que são limitados, e não temos o resultado que nós queremos. E gera o quê? Gera indignação. Uhum. Então, os caras precisam dar um passo para trás e repensar o Brasil. Repensar as regras como um todo, porque o sistema jurídico é um sistema. E ele se contrapõe, se equilibra, né? Ele precisa ser repensado como um todo, e não como uma coxa de retalho. Uhum. Tu achas que as coisas estão Eric, acontecendo? Tu achas que o governo efetivamente está conseguindo nessa arrancada fazer o que se propôs? Eu acho que ele está tentando, Diego. Está tentando. Existe uma resistência natural da classe política tradicional. A primeira resistência é a resistência que eu costumo dizer o seguinte: é quando baixa a água que a gente sabe quem está nadando pelado. Se uma reforma da Previdência for feita que gere uma economia de 1 trilhão, Bolsonaro está reeleito. Isso vai expor as incompetências de seus predecessores. Se a gente fizer uma reforma trabalhista real, que gere produção, que gere desenvolvimento e gere emprego, você vai expor a incompetência de seus predecessores, e eles também não querem isso. Se nós fizermos uma reforma tributária real que redistribua as receitas para os entes, dando maior autonomia aos municípios e solucionando a vida das pessoas que efetivamente são solucionadas dentro do município. Ninguém bate na porta do deputado lá quando tem um problema. Ninguém vai bater na porta do ministro, do presidente ou do governador. Vão bater na porta dos vereadores, vão bater na porta dos prefeitos. Então é eles que têm que ter dinheiro para resolver os problemas. Uhum. Se isso for acontecer e der certo, vai mais uma vez expor as incompetências de seus predecessores. Essa é a resistência que está fazendo com que as propostas que o Bolsonaro está trazendo, que a equipe dele está trazendo, que o Paulo Guedes está trazendo, que o Moro está mostrando também,
inclusive com um pacote anticorrupção, né? Anticrime, como um todo. Se isso tudo acontecer, vai mostrar que todos esses argumentos estavam certos. E aqui vai acabar definitivamente com uma série de bengalas ideológicas, de discursos que eram utilizados para se manterem no poder. Qual é o grande lance de deixarem as pessoas reféns do Bolsa Família e não gerarem emprego? Tu acha que alguém gosta de ganhar R$270? Não preferiam estar ganhando 1.000? Claro. Aqui em Caxias do Sul, mais de 6.000 famílias vivem com R$3 por pessoa por dia. R$270. Em Caxias do Sul, uma cidade muito desenvolvida. Tá? Que agora sofreu muitas quedas por um processo de desindustrialização por causa da crise, mas em Caxias. Porque Caxias, tirando São Paulo, é o segundo polo metalmecânico do Brasil, né? Eu já entrei em algumas fábricas lá, é lindo de ver. É lindo de ver. E lá, pessoas vivem com Bolsa Família R$270. Alguém quer viver com R$270? Não. O cara está desesperado para trabalhar em qualquer coisa que ganhe um pouco mais para poder sustentar a sua família, tá? Mas a política marxista prefere utilizar essas pessoas como massa de manobra para ter o discurso de que está tudo dando errado e não gerar o emprego para salvar essas pessoas do que dar elas condições de dignidade de vida. Quando a gente fala que a gente é conservador, que nós somos de direita, nós estamos falando, nós queremos que as pessoas tenham o direito de trabalhar, o direito de se defender e a dignidade e o orgulho de dizer, eu sou a pessoa que guia a minha própria vida, eu sou o condutor das minhas próprias escolhas. As pessoas têm que ter condições de fazer isso. E não é sendo tuteladas por um Estado paternalista que mal sabe gerir aquilo que ele precisa gerir, como por exemplo os seus próprios funcionários, que ele mal consegue gerir isso, basta ver o Estado e os municípios arrebentando com todos os limites de gastos com o pessoal, né? Nós chamamos que é o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, para ver que o que eu estou falando é verdade. O Estado não é apto a gerir. O Estado é que precisava de alguém paternalista para cuidar das suas próprias finanças. Tem que mudar o conceito. E é por isso que a gente fala, nós temos que mudar. As pessoas não querem receber esmolas, não querem viver às custas do Estado. As pessoas querem emprego. É isso que a gente tem que mudar. E é por isso que não está funcionando com as mudanças que estão sendo propostas pelo governo federal. Eles ainda querem utilizar isso por muito tempo. E se depender da gente, a gente vai mudar isso, não vamos deixar eles ficarem utilizando as pessoas. Imagina que coisa, né? Passando a reforma da Previdência de 1 trilhão, ou que seja um pouquinho menos, que se fala aí que os deputados vão mudar e tal, mas enfim... 600 bilhões? Não, 600 eu acho pouco. Acho que menos de 800 não pode aceitar. Ou faz para valer ou não faz. Isso. Né? Tá bom. Mas aí é o seguinte, aí o dólar hoje baixou de novo... Isso é muito subjetivo, né, Diego? Hã? É meio subjetivo esses números também, né? Sim. Não dá, tudo... Não, olha só a expectativa da reforma da Previdência, o dólar passou caindo a semana inteira passada, hoje, segunda-feira, abriu em queda e fechou em queda de 0,89%, o dólar está caindo, tá? Passa a reforma da Previdência, o Brasil manda para o mundo o recado, estamos fazendo reforma das instituições, mas aí é o seguinte, aí depois vem a reforma tributária, que já está andando, e a reforma trabalhista, a carteira verde e amarela, que foi falada na campanha, que vai facilitar e muito a contratação de pessoas. Aí o brasileiro vai se dar conta que todo esse arcabouço legal que foi criado, essas regulações, hein, Eric, que foram criadas ao longo de décadas no Brasil, na verdade, foram criadas não para proteger as pessoas, e sim para escravizá-las. Aí sim nós vamos ter uma mudança. Só que tem gente apostando que tem que derrubar o presidente antes. Infelizmente tem gente apostando no Congresso, eles estão falando lá, que não, ele não pode chegar ao ponto de nomear ministros para o STF, porque se ele nomear pessoas para o STF, aí sim o mecanismo vai começar a ser efetivamente destruído. O que te parece?
é o medo. O mesmo medo aqui, vamos retomando o começo do nosso hangout, do nosso papo. O medo que o Congresso tem de que o presidente coloque ministros no STF é o mesmo medo que aqueles doutrinadores têm de se colocar um papel com os direitos dos alunos e os deveres dos professores. É o medo de expor as vicissitudes do sistema. Nós vamos expor as vicissitudes do STF, nós vamos expor os abusos dentro da escola. Aqui, por exemplo, aqui hoje no Rio, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem gente de todos os lugares assistindo, nós recebemos pela frente parlamentar uma denúncia na escola estadual Paula Soares, de uma professora que está coagindo os alunos dentro da sala de aula, tá? Constrangendo, coagindo, deixando de dar conteúdo, e os jovens já às portas do vestibular, tá? Conteúdo de português, para ficar simplesmente militando em sala de aula. Tá? Que barbaridade. Rolou aí até um tweet aí, parece que do filho da professora, ameaçando quem quer que se opusesse. Tá? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? Ao ponto de chegar a constranger os alunos, porque, veja, a doutrinação tem vários níveis de complexidade e de gravidade. A menina que está envolvida diretamente no problema, que foi a que realmente expôs o problema, né, não está nem mais querendo ir na escola, de medo. Como é que pode ter medo de ir no colégio? Tem diversos graus essa doutrinação. Primeiro, a doutrinação silenciosa, conduzindo os alunos para um lado sem que eles percebam. Só mostrando um lado da história e não mostrando o outro lado que concorre para a verdade dos fatos. Existe um segundo nível muito sério, que é quando você começa a privilegiar certos alunos porque eles têm o mesmo pensamento do professor, tá? Dando pontos se ele faz um determinado trabalho em determinado sentido. Tem um terceiro nível, quando você começa a discriminar os alunos que pensam diferente, dando notas baixas com trabalhos que são feitos de forma diferente. Existe um quarto nível que é você coagir os alunos. Se você não for de camisa preta na manifestação pela educação, tu vai perder ponto, ou então ir vai valer 2 pontos. Isso aconteceu em Uruguaiana agora, nessa manifestação da escola. Existe um quinto nível, que é quando você começa não só a discriminar ou privilegiar, mas você começa a constranger e humilhar os alunos publicamente dentro de sala de aula, ou gritar, ou ameaçar. A coisa é crescente. Então, ou a gente fala ou a gente toma atitudes sérias contra quem está abusando, ou então nós estaremos sendo coniventes com as vítimas, e a gente não pode ser mais, coniventes com quem está agindo contra as vítimas. Nós estaremos desprestigiando as vítimas. Nós temos que protegê-las, proteger as crianças, proteger as vítimas em casos de crime, e não proteger o bandido que está preso, e nem proteger quem está abusando de um determinado status, especialmente quando isso dá dentro de uma instituição do poder público. Muito bem. E me diz uma coisa, esta frente parlamentar que tu estás liderando, como é que foi o reconhecimento dos teus pares na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul? E o que vai acontecer daqui para frente, deputado estadual Eric Lins? Digo, eu tive o prazer de contar com a presença aqui da Bia Kicis, autora do projeto Escola Sem Partido no Congresso, e do Miguel Najib, procurador do Estado de São Paulo, que foi o idealizador do projeto. Meu amigo. Grande amigo. O Najib é um cara fenomenal, que teve a ideia, o brilho, tá? E a humildade também de chamar pessoas para trabalhar isso junto. Ele teve a compreensão de que o problema era muito grande e chamou mais gente para ajudar. A ideia da frente não é diferente. A frente são muitos deputados trabalhando juntos. Foram 20 e poucos deputados. Muitos que são defensores da ideia. Tá? Defensores da ideia da liberdade de aprender do aluno.
E conversando com o Miguel, ele falou uma coisa muito legal. A gente não está preocupado em aprovar lei nenhuma. A gente não está preocupado com nada de aprovar um projeto ou qualquer coisa. O que a gente quer é que a coisa se resolva. Isto é, a discussão pública continue, nós temos que fazer barulho, nós temos que fazer os jovens compreenderem realmente quais são os seus direitos, porque essa discussão que a gente está fazendo, Diego, é essa discussão que a gente vai levar através da frente parlamentar para os municípios do interior, porque eu vou levar isso aqui para Garibaldi, eu vou levar para Bento, eu vou levar a discussão para Uruguaiana, eu vou levar para Palmeira das Missões, para Rio Grande, eu vou mandar para Alvorada, eu vou fazer toda a discussão na região da metropolitana de Porto Alegre, porque enquanto a gente estiver fazendo barulho, as pessoas vão tendo mais consciência dos seus direitos, nós estaremos trazendo cada vez mais pessoas para o nosso exército, que é o exército da liberdade de aprender. É o exército que protege os jovens. Esse barulho vai ecoar. Enquanto tiver barulho, eles vão ficar cada vez mais acuados, sem coragem de fazer abuso. Mas se eu me calar, como parlamentar ou como cidadão, diante de abusos como esse que está acontecendo no colégio, que eu te contei agora, as pessoas vão começar a ter a sensação da impunidade, a mesma sensação que tiveram nos últimos 50 anos, e que, se Deus permitir, eles não vão ter mais essa sensação de impunidade, pois vão estar sempre pensando que alguém vai poder estar filmando esse tipo de abuso, porque é um abuso, ou um crime, como o de deixar de dar conteúdos para as crianças. Se alguém pensa que não pode filmar, eu digo, pode filmar sim, porque a todas as pessoas é dado o direito de fazer qualquer coisa que a lei não proíba. É diferente. É o direito das pessoas de fazer qualquer coisa que a lei não proíba. É diferente do dever do Estado de só fazer aquilo que a lei permite. É o princípio da legalidade que é atribuído às pessoas. É um princípio da legalidade, é um princípio de liberdade. O princípio é a liberdade. Portanto, se tiver que filmar, filma. Especialmente dentro de escola pública. Porque se é dentro da escola pública, não tem nada a esconder. Eu quero saber quem é que vai ter coragem de dizer que os pais de alguém não têm direito de saber o que está sendo ensinado para os seus filhos. Olha aqui, ó, tem muitas mensagens, pessoal curtindo muito a live, tá? A Maria da Graça pergunta: como os alunos devem agir se notam doutrinação? Que órgão para pedir ajuda? E os pais como devem agir? Pergunta a Maria da Graça. O que tu podes dizer para ela, deputado Eric Lins, e para os demais, né? Olha, Maria, vamos pensar o seguinte. Vamos partir do princípio que os professores não querem doutrinar, mas às vezes eles nem percebem, tá? Se um aluno perceber, ou os pais perceberem, a primeira coisa, você como mãe, chega para a professora e conversa com ela. Primeira coisa é o princípio de uma presunção de boa vontade. Tá? A maioria dos professores não quer doutrinar, quer dar a maior condição dos alunos a se desenvolverem como ser humano. Primeira coisa, a conversa. Geralmente a conversa vai funcionar, ele vai ver, caramba, de repente passei do limite aqui. Agora, se é alguém que está de má vontade, que está de má intenção, aí tem outras formas de a gente conduzir esse processo. Tá? A gente pode ir nas secretarias municipais de educação, na Secretaria Estadual de Educação, fazer uma denúncia, no Ministério Público, nós podemos, através da Defensoria Pública, também pode ser feito, tá? Tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Nós podemos ir nos conselhos de educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, pode falar com o teu vereador, você pode procurar o teu deputado, você pode procurar nessa ordem as instâncias. As instâncias corretas são as secretarias de Estado, secretarias de município, Ministério Público, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação. Primeiro tu vai nessas instâncias, tá? Porque eles têm condições de agir administrativamente para poder repreender ou punir se essa má intenção persistir. Eu estou conversando com o deputado estadual Eric Lins, que é procurador do estado, foi vereador em Uruguaiana, agora tornou-se, na última eleição, foi eleito deputado estadual
pelo Democratas, está na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e está lutando, criou junto com, enfim, está liderando junto com seus pares aí a frente parlamentar contra a doutrinação nas escolas. E várias pessoas perguntando se elas podem te procurar também, Eric. Podem me procurar, o meu gabinete fica no 11º andar da Assembleia Legislativa, podem seguir no Twitter, podem me seguir no Facebook. É fácil falar comigo, tá? Me tenham como aliado, me tenham como amigo, porque nós estamos aqui trabalhando exatamente para um futuro melhor para todo mundo. É para todo mundo. Eu falo chiado, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vim para cá e agora esse aqui é meu estado. Resolveram me adotar e agora também não adianta que eu não vou mais embora daqui. Então não adianta mais, porque é muito fácil me achar e vamos... que nós temos muita coisa para conquistar juntos. Olha, satisfação. Primeira vez que eu converso contigo, estou te conhecendo agora nessa conversa. Satisfação ouvir as tuas ideias, conversar contigo e vamos falar mais vezes. Olha, foi um prazer mesmo aqui, Casagrande, tá? Minha primeira live fazer contigo, um cara do teu tamanho, entendeu? Olha, muito obrigado pela sua oportunidade, estou muito satisfeito, muito feliz aqui, mas deu tudo certo aqui. Né? Apesar de todas as engenhocas que eu tive que montar aqui para fazer essa live acontecer, mas agora já vai ficar mais fácil para a próxima. Valeu, grande abraço, Eric. Obrigado, grande abraço, todo mundo. Tchau. Valeu, fica com Deus aí, valeu. Este aí, o deputado estadual Eric Lins, que é do DEM do Rio Grande do Sul, tá? E que esteve conosco aí, está na Assembleia Legislativa, um bom papo, hein, gente? Bom papo, gostei demais e fiquem com Deus. Tchau. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.